Olá, queridos. Eu sou o pastor Lucas Pina e recentemente eu estive no Brasil e tive a oportunidade de pregar na primeira igreja presbiteriana de Lavras. Então esse vídeo que você vai assistir agora é daquela pregação. Você pode assistir o culto inteiro no canal da Igreja Presbiteriana de Lavras, da primeira Igreja Presbiteriana de Lavras no YouTube. Mas eu cortei só a mensagem para compartilhar aqui com vocês. Espero que seja uma bênção para a sua vida. Deus te abençoe. Boa noite. Uma alegria muito grande estar de volta aqui na Igreja Presbiteriana de Lavras. Teve uma época na minha vida que eu era figurinha carimbada aqui. O pessoal mais antigo lembra de mim. Nos anos 70. Isso aí já dá uma ideia da idade, né? A idade não ajuda aqui. Mas quando eu formei naquela época era científico, colegial, eu não sei nem mais o nome, segundo grau agora, né, eu acho. E eu tinha um amigo que estudou comigo, e eu falei, o que você vai fazer? Eu era crente, novo, e ainda estava decidindo aonde que eu ia na minha vida, o que eu ia fazer. Deus estava trabalhando na minha vida. Mas eu não tinha certeza. Ele falou, eu estou indo para Lavras, vou prestar vestibular lá, vamos comigo. Eu falei, eu tenho um tio lá, o tio Carlos Pina, que alguns aqui devem conhecer, acho que ele era gerente da Caixa Econômica Federal. E ele falou, vamos lá em Lavras, vamos prestar vestibular. Eu falei, vamos ver como é que é isso, né? Viemos prestar vestibular. Nós vamos ficar numa república, tem uns amigos, vamos ficar na república e a gente faz as provas. Não sei se é isso que eu quero, mas vamos. E aí no domingo nós chegamos no fim de semana, o vestibular começava acho que na segunda, eu nem lembro mais como é que era. Só sei que chegamos, estava num domingo, vi que tinha uma igreja presbiteriana aqui, falei, vamos no culto comigo? E ele não era de igreja, mas ele falou, vamos. Mas nós não temos roupa, nós viemos para prestar vestibular, nós estamos com jeans, camiseta, culto de igreja presbiteriana, pessoal bem vestido, aquele negócio todo. Não? Eu falei, não, a gente senta lá no fundo e participa do culto, assiste o culto e sai quietinho antes do pastor terminar. A hora que o pastor levantar a mão para impetrar a bênção, a gente sai fora. Então tá. Então viemos para o culto, sentamos lá no fundo, naquele canto de lá. E eu notei que tinha um grupo de jovens aqui na frente. Um grupo grande, tomando conta dessa metade da igreja para frente aqui. E nós sentamos lá no fundo. E aí, um ou dois jovens, foi lá, se apresentaram e falaram, sejam bem-vindos, nós estamos muito contentes que você está aqui. E nós gostaríamos que vocês se sentassem conosco, lá na frente. E aí nós tentamos desconversar, falando, mas nós estamos mal vestidos. Não tem problema aqui. Mas a gente gostaria que você se sentasse com a gente aqui na frente, com um grupo de jovens junto com a gente. Aí nós saímos lá do nosso fundinho, escondido, e sentamos aqui com a turma. Aquilo começou na minha vida uma grande amizade com a mocidade aqui de Lavras. A mocidade aqui de Lavras tinha a Mocidade para Cristo, vinha conhecer a Mocidade para Cristo, através deles, através do testemunho deles, e comecei, de vez em quando eu vim aqui para eventos especiais com o pessoal aqui da igreja de Lavras. Então eu criei uma amizade muito grande, né? E aí com a Antonieta, a família, isso aí só aumentou, né? Trabalhei em Belo Horizonte, fui pastor em Belo Horizonte, trabalhei com a Mocidade para Cristo em Belo Horizonte. Quando fui para os Estados Unidos, trabalhei com a Mocidade para Cristo da grande Nova York, para alcançar brasileiros, jovens brasileiros ali naquela região. Então a Mocidade para Cristo sempre esteve presente na minha vida, mas começou aqui na igreja de Lavras. Então eu tenho um carinho muito grande, não só por causa da minha vida, por aquilo que aconteceu aqui, mas por causa da minha irmã, do Silvio, os meninos que a igreja teve e tem ainda tanto carinho por eles.
Hoje é domingo, e domingo nós cultuamos a Deus por um motivo muito importante, mas muito simples. É porque Jesus ressuscitou no domingo. Então a adoração saiu do 7º dia para o 1º dia, porque a igreja entendeu que a ressurreição de Jesus mudou tudo. É por isso que nós cantamos a ressurreição de Cristo. Transformou tudo. É a ressurreição que faz o cristianismo, a ressurreição de Jesus que faz o cristianismo algo totalmente diferente, importante, singular. Nenhuma outra religião tem esse tipo de doutrina, de evento que marca, que transforma. Nós cremos num Deus vivo, num Deus presente. E existe uma história no Novo Testamento que eu gostaria de compartilhar com vocês, que retrata este evento, e retrata de uma forma extraordinária. E mostra as reações que as pessoas têm a respeito de Jesus e de sua ressurreição. Então, se você tem sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, versículo 62, e nós vamos ler até o capítulo 28, versículo 15. Então é uma leitura um pouco longa, mas você aguenta as pontas aí, porque tem muita coisa para a gente aprender nesse texto. Mateus 27, versículo 62. Em diante, vou falar assim para você não ficar desanimado. Todo mundo achou? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Vai lá, vamos lá. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. No findar do sábado, ao entrar o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Tecnologia é uma bênção. É uma bênção. E agora apagou tudo aqui. Então me dá um tempinho aí. É um caso seríssimo. Um caso seríssimo isso aqui. Está aqui, eu sei que está aqui. Aí, achei de novo, que maravilha. Ó, sumiu de novo. Olha que coisa absurda. É o tipo da mensagem que o inimigo vai fazer tudo para você não ouvir. Aguenta as pontas, estou chegando lá. Ok. Devagar. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante deles, adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de grande medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram.
Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles e o conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. E esta é a palavra de Deus para você nessa noite. Vamos orar a Deus? Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco. Pedimos que o Teu Espírito nos dê graça. Me dê graça para comunicar a Tua palavra. E toque nos corações, abra as nossas mentes. Toque no nosso espírito, Senhor. E faça-nos entender a Tua palavra e receber a Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. A grande questão aqui é o que faria você acreditar que realmente Jesus ressuscitou dentre os mortos. Essa é a grande questão que nós, quando pregamos o Evangelho, essa é a questão que as pessoas têm. O que ressuscitou mesmo? Ele está vivo mesmo? Ele está vivo mesmo? Como você reagiria ao saber que Jesus está vivo? Que Ele venceu a morte, que saiu do sepulcro, e que realmente ressuscitou, e que o sepulcro está lá, está vazio. Essa história aqui, escrita por Mateus, nos fala de 3 grupos de pessoas que estavam ali, que chegaram lá. 3 grupos de pessoas. E a reação dessas pessoas à ressurreição de Jesus. E nós, de uma maneira ou de outra, nós nos encaixamos em num desses grupos. E eu quero compartilhar com vocês esses grupos aqui. O primeiro grupo que reagiu, que mostra uma reação à vinda de Jesus, à ressurreição de Jesus, são os guardas, é o grupo dos guardas. Os guardas são oficiais romanos. Há uma discussão. Mateus deixa bem claro que são oficiais romanos. Os sacerdotes vão lá, pedem para Pilatos uma guarda. Uma guarda era um grupo de talvez 12 ou mais. Há variações nisso aí. Outras pessoas acham, não, isso são os guardas do templo. Mas não faz sentido, porque se fosse guardas do templo, o que os sacerdotes iam pedir para Pilatos? Algumas pessoas acham que é uma mistura dos dois, e a guarda romana e os guardas do templo. Mas também, tudo indica que são guardas romanos. Eles foram os primeiros a entrar em cena. Eles estão ali para lidar com os possíveis discípulos que estavam ou estariam dispostos pela conversa dos sacerdotes, estariam dispostos a ir lá, roubar o corpo e falar, está vendo? Ressuscitou, esconde o corpo e diz para todo mundo que ressuscitou. Essa era a ideia. Eles estavam lá, falaram, olha, esses caras vão vir aí. Os sacerdotes estavam dizendo para os guardas, disseram para Pilatos, falaram, olha, eles vão vir aqui e vão roubar o corpo. Nós temos que entender que esses guardas eram soldados profissionais. Soldados romanos, acostumados à batalha, à guerra, extremamente violentos. Aquele tipo de soldado que tem aquele gostinho de sangue na boca, que quer ver sangue. Aquele soldado que gosta de uma briga, de uma confusão para ir lá e resolver o problema, e resolver o problema violentamente. Olha, esses caras aí podem resolver qualquer problema que vocês tenham. Eles não temiam ninguém. E não temiam os discípulos, pobre dos discípulos. O que os discípulos poderiam fazer com uma guarda romana? Nada. E os discípulos não dariam nenhum trabalho à guarda romana. Nenhum trabalho.
O que os guardas não esperavam era o anjo. O anjo furou o plano todo, estragou o plano todo. Eles falaram, os discípulos, como diz aqui em Minas, não é café pequeno, não vai dar problema nenhum para a gente. Mas aí aparece um anjo. E se você pensa que o anjo que apareceu é um anjinho pequenininho, um bebê de asinha que não move nada e toca uma harpinha, esquece. Não chega nem perto disso. Como é que chama aqui no Brasil os Avengers? Aquele filme dos Avengers. Os Vingadores. Os Vingadores. Vocês já viram como o Thor chega? Vocês já viram como o Thor chega na situação? E aí sai aquela fumação, assim, quando ele chega no chão, sai aquele fumação e treme tudo. Não sei se vocês já viram esse filme. Quem gosta de filme de ação, é um filme excelente para ver. Mas o anjo chegou mais ou menos desse jeito. E a Bíblia diz que ele chegou mais ou menos desse jeito. Ele simplesmente desceu. E Mateus diz que houve um terremoto. Então ele não chegou calmo, não pousou levemente, não. Ele simplesmente desceu. Você imagina a perna daqueles guardas, a hora que aquilo aconteceu e de repente chega um ser e para no chão, e do jeito que ele para no chão, treme tudo. E aquele ser começa a andar na direção deles. O que Mateus diz? Eles desmaiaram. Os guardas poderosos de Roma desmaiaram de medo. O anjo simplesmente foi na direção deles, andou, chegou na pedra, simplesmente moveu aquela pedra. Pedra que levaria homens, vários homens para mover. O anjo simplesmente e sentou em cima da pedra. Ninguém mais fecha essa pedra, ninguém mais move isso aqui. Algo extraordinário que aqueles homens viram. O selo foi quebrado, o túmulo vazio. Mateus diz que alguns deles correram para os sacerdotes. É interessante, né, que eles correram para os sacerdotes. O medo era tão grande, fala assim, olha, nós precisamos entender o que está acontecendo. O sacerdote vai ter que explicar isso para a gente. Se a gente falar para Pilatos, ele vai pensar que nós estamos mentindo, inventando história, porque o corpo desapareceu e nós vamos ter problema. A nossa vida, nós vamos perder a nossa vida. Eles correm, alguns deles correm para o sacerdote e falam, aconteceu isso. Um ser veio do céu, pisou, tocou a terra, tremeu tudo, abriu o túmulo e o morto não está mais lá. O morto não está mais lá. E nós não temos a mínima ideia do que aconteceu. E eles estão dispostos, é isso que é o triste dessa história dos guardas aqui. Eles estão dispostos a aceitar dinheiro e esquecer tudo isso. Esquecer e mentir sobre o que viram. Os sacerdotes oferecem dinheiro, falam, nós vamos, fica frio, nós vamos resolver o problema, e se Pilatos achar ruim, nós vamos conversar com ele também. Esquece. Dinheiro extra para eles era mais importante do que o evento sobrenatural que eles acabaram de testemunhar. Eles tiveram uma experiência extraordinária, que poucos na história tiveram. Mas eles estão dispostos a aceitar o dinheiro para salvar a sua vida, salvar o seu emprego. Os guardas, pelo menos estes guardas,
Mateus não diz que são todos os guardas, alguns guardas. Eles ilustram ou representam aquelas pessoas que tiveram uma grande experiência com Deus, uma grande experiência espiritual, mas estão dispostas a trocar essa experiência por dinheiro ou por alguma vantagem na vida. Estão dispostas a trocar. Deus tocou na vida delas, Deus fez algo diferente, Deus mudou alguma coisa, Deus mexeu em alguma coisa, mas aí a pessoa tem que pensar, mas como é que faço com o meu emprego? Como é que faço com as minhas coisas? E aí a pessoa esquece aquilo que Deus fez e quer continuar com a sua vida, quer continuar com o seu dinheirinho, quer continuar com as suas vantagens, mesmo tendo sido tocado por Deus. Esses são os guardas. O segundo grupo que nós temos aqui são as mulheres. As mulheres. Mateus menciona apenas duas mulheres, a Maria Madalena e a outra Maria. Sabemos pelos outros evangelhos que elas foram lá preparar o corpo de Jesus, esse era o plano. A ideia da ressurreição ainda não tinha. Então, nós vamos lá preparar o corpo, né? Não tivemos tempo, era véspera do feriado, do festival, não podia fazer isso, não, mas vamos lá preparar o corpo de Jesus. Mas Mateus diz que elas foram lá olhar o sepulcro. Isso é o que ele fala, foram ver o sepulcro. Esse é o que o meu texto aqui diz. O anjo reconheceu que elas estavam procurando por Jesus, que foi crucificado. Elas viram o túmulo aberto. A primeira coisa que elas viram foi o túmulo aberto. Elas viram um anjo. E o anjo diz a elas as boas novas. O anjo entendeu, falou, elas estão aqui para procurar Jesus. Jesus não está mais aqui. Deixa eu contar para elas. Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. E aí, quando elas saem, elas encontram com Jesus. A experiência dessas mulheres nos ajuda a entender os passos em direção à salvação e à fé em Jesus. Os passos são simples. O que acontece quando alguém é salvo? A experiência dessas mulheres nos ajuda a entender o que acontece. Primeiro, um milagre acontece. O túmulo é aberto. A ressurreição acontece, uma nova vida começa, alguma coisa acontece. Em teologia, se você gosta de teologia, em teologia nós chamamos isso de regeneração. É a obra do Espírito Santo trazendo vida para dentro de você, sem você saber o que está acontecendo, alguma coisa está acontecendo e você não sabe, você não consegue colocar a mão. Algo está acontecendo, é o que Paulo fala lá aos Efésios, que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós estávamos mortos e vida aconteceu, ressurreição aconteceu e a gente não tem ideia que alguma coisa está acontecendo na nossa vida. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a palavra de Deus. Porque você recebeu vida, o Espírito Santo está trabalhando em você, você agora é capaz de ouvir o Evangelho e entender o Evangelho e receber o Evangelho. Foi o que aconteceu com elas. Um milagre acontece e o anjo fala para elas, ele não está mais aqui, ele está vivo. E aí, logo depois, elas têm um encontro com Jesus. Aí vem a conversão. O encontro com Jesus. É isso que acontece. Aconteceu com todos vocês, se vocês são crentes, todos vocês experimentaram isso. Se você ainda não é, é assim que vai acontecer, mais ou menos. Vai ser diferente, o modus operandi, né, de Deus vai ser diferente em cada um de nós, mas é mais ou menos assim. O Espírito vai tocar, vai produzir vida, o Evangelho vai ser ouvido, alguém vai falar do Evangelho para você, e aí o encontro com Jesus acontece. E a salvação acontece, a conversão acontece. É isso que aconteceu com essas mulheres. E elas retratam a realidade da nossa conversão, da nossa salvação, na nossa vida. Então esse é o segundo grupo. Então o primeiro grupo são os guardas, que tiveram um encontro sobrenatural, mas estavam dispostos a trocar aquilo por um bom salário,
e não responder a nenhum processo legal, ser punidos por Pilatos, ou seja lá quem for que poderia puni-los. Mas existe um terceiro grupo, queridos, nesse evento, são os líderes religiosos. Os líderes religiosos. Eles representam aqueles que têm tudo para acreditar na ressurreição de Jesus. Tudo para acreditar no Messias. Tudo. São os líderes religiosos. Eles estavam esperando o Messias, eles estavam orando, eles estavam pregando que o Messias estava para vir a qualquer momento. Eles tinham tudo para acreditar. Estavam envolvidos, estavam pregando, estavam memorizando as profecias a respeito do Messias, estava tudo na ponta da língua, sabia de tudo. Mas não conseguiram acreditar. Por quê? Porque eles queriam um Messias nos seus próprios termos. Um Messias que coubesse na sua caixinha religiosa. Esse é o Messias. Ele tem que ser assim, ele tem que fazer isso, ele tem que falar aquilo. É esse Messias que eu quero. Não só isso, eles queriam um Messias que não ia tirá-los do poder, removê-los da autoridade, substituí-los no seu status quo. Não é? Eu sou o sacerdote, eu sou o sumo sacerdote. Não, agora o Messias chegou, dá licença, o Messias está aqui. E é tão triste essa imagem desses líderes religiosos. Eles querem ter certeza de que Jesus não vai sair do túmulo. É por isso que eles vão para Pilatos e pedem uma guarda romana. Eles querem ter certeza que Jesus vai ficar lá. Eles estão dispostos a mentir. É algo que não... Que coisa triste, né? Eles tinham a lei de Moisés toda memorizada. E eles estavam dispostos a quebrar aquela lei e a mentir. E gastar muito dinheiro para evitar que a verdade do Messias viesse à tona. Eles não queriam reconhecer que Jesus é o Messias, é o Senhor, a todo custo, a todo custo. Crer em Jesus e sua ressurreição significaria uma grande mudança na vida deles. Vai mudar tudo, vai. Quando você acredita que Jesus está vivo, ressuscitou dentre os mortos, vai mudar tudo na sua vida. Pelo menos deveria. Mas esses líderes religiosos não queriam lidar com isso. Para eles, a posição deles era mais importante do que o Messias ter ressuscitado dentre os mortos. Hoje é domingo. Nós celebramos a ressurreição de Jesus. Nós declaramos que Jesus está vivo. A questão é, como você reage à ressurreição de Jesus? Essa é a questão. Como você reage à ressurreição de Jesus? Você se encontra com aqueles que tiveram alguma experiência, algum toque de Deus, algum mover de Deus, alguma experiência espiritual, mas decidiram seguir em frente e trocar por algo mais lucrativo, mais vantajoso. Ou talvez você conheça alguém que fez isso. Estava tão perto,
Isso aí vai mudar tudo na minha vida. Vou ter que começar a ir na igreja, vou ter que começar a dar o dízimo, vou ter que começar a participar, vou ter que começar a envolver. Isso vai afetar o meu trabalho, o meu emprego, o chefe não vai gostar disso, que agora eu virei crente. Não estou disposto, não estou disposta a pagar esse preço. Talvez você está no grupo dos líderes religiosos. Gostaríamos que isso fosse verdade, mas nos nossos termos, tem que ser do nosso jeito. O cristianismo tem que ser do nosso jeito. Eu que vou ditar as regras para o Messias na minha vida. Eu que vou dizer a ele o que ele pode mudar, o que ele não pode mudar, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Ele ser senhor de tudo, é complicado. Ele pode ser senhor de algumas áreas da minha vida, mas não de toda a vida. Eu não quero perder a minha posição, o meu status. Talvez você esteja nesse grupo, ou talvez você conheça alguém que esteja nesse grupo, que quer aceitar Jesus nos seus próprios termos, colocá-lo numa caixinha e falar, é só aqui que o Senhor pode agir, o Senhor não pode sair daqui. Mas eu espero e oro para que todos nós estejamos no grupo das mulheres, daquelas mulheres que não sabiam que ele estava vivo, mas ouviram a mensagem. O milagre aconteceu de alguma forma e elas não tinham a mínima noção de que alguma coisa tinha acontecido. Elas ouviram a mensagem e se encontraram com Jesus, e se prostraram, e o adoraram, e reconheceram que ele realmente estava vivo, era o Messias, era o Senhor. Este é o grupo que todos nós deveremos estar e devemos estar. Aquele grupo que foi tocado por Deus, aquele grupo que ouviu a mensagem, aquele grupo que se encontrou com Jesus e teve suas vidas transformadas por Jesus. Vamos abaixar as nossas cabeças, queridos, vamos orar a Deus. Pai, nós te pedimos que o Senhor continue falando conosco, tocando nos nossos corações, transformando as nossas vidas. Pedimos que o Teu Espírito, ó Deus, mova cada um aqui, não só para ouvir, mas também para entender, para aceitar, para receber a mensagem poderosa do Evangelho e saber que Jesus está vivo, Ele é o Salvador e o Senhor. Abençoa cada um de nós, ó Deus. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém.